Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a uma live mais que especial. Acho que estava todo mundo ansioso por esse dia. Eu, inclusive. Não, Eric? Fala aí. Com certeza, cara. Boa noite a todos. Boa noite aí. Estamos aí já com muita gente aqui com a gente aqui hoje. Rafaela, Eusivaldo, Neto. Boa noite aí, galera. Eu quero dar as boas-vindas aí ao nosso convidado muito especial, uma fera aí do mercado, trader muito experiente. Boa noite. Muita história para contar. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito boa noite aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado ao pessoal da Jumba pelo convite aí. Hoje a live é uma honra estar aqui, falar um pouco aí e trocar ideia com vocês, né? Tem pessoal aí, alunos e seguidores meus aí. O pessoal já me conhece, então boa noite. Quem não me conhece aí, pode ficar à vontade para fazer perguntas. Acho que o Eric e o Robson prepararam aí uma sequência, né? Mas vai ser um bate-papo, mas fique à vontade aí. Bem descontraído. Fique à vontade para perguntar. Queria começar, William, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho de você aí para a galera. Certo. Eu comecei a mexer com mercado financeiro, Eric, por volta de 2011, ali no mercado de ações, comprando... A primeira ação que eu comprei foi Petrobras, acho que a grande maioria, né, quando entra no mercado, compra Petrobras. Ganhei dinheiro, depois perdi tudo, né? O verdadeiro sardinha ali, né? E aí eu fui atrás de estudar um pouco mais, porque eu me interessei, eu gostei muito, né? Daquela volatilidade, daquela emoção, né, que você sentia ali. Me dei muito mal no começo, cara, quando eu caí na mão ali de vendedor de curso, uns picareta, né? O que os caras ensinavam não fazia sentido nenhum, para falar o português bem claro, né? Quando você não entende nada sobre o mercado, você toma como verdade algumas coisas que te apresentada ali, né? Por isso que muita gente toma golpe, né? Entra em opções binárias, aquelas, né? Enfim, eu fui uma dessas pessoas que caí na mão de uns caras que não sabiam o que estava falando, então eu demorei muito tempo ali, fui batendo cabeça, mudando de estratégia, estudando, só que eu nunca parei de estudar nenhum dia, tá? Quando chegou ali por volta, assim, dar uma resumida, quando chegou por volta ali na época do impeachment, o dólar fez o quê? Disparou, né? E naquela época eu já estava começando a operar um pouquinho melhor, apesar de ser uma sardinha completa, se comparar com atualmente. Mas já estava conseguindo, já tinha ali uma ideia ali de indicadores, né? Algumas coisas relacionadas a volume, então já estava aprendendo a clicar ali e tal. Teve um mês que ficou muito marcado para mim, o pessoal que é meu aluno já conhece essa história, que o dólar ele desvalorizou quase 14% ali num período de 30, 40 dias, né? E eu tinha tido um mês excelente quando aconteceu isso. Só que aí a gente começa a colocar na ponta do lápis. Tudo que a gente compra, tudo que a gente, né, consome, tem ou insumos ou serviços dolarizados, né? Então, não adiantava nada a minha conta ali na corretora subir, né, crescer, com o dólar disparando. Na verdade, o patrimônio líquido net ali, meio que estava... Então, eu comecei a diversificar um pouco e fui aprender sobre o mercado lá fora. Foi ali, indo lá para fora, que eu obtive conhecimento, que eu tive acesso a conteúdos que me permitiram evoluir e chegar no nível de conhecimento que eu tenho hoje para operar qualquer mercado, seja lá fora ou aqui dentro também. Bacana, aí, o operacional ele é mais focado lá para fora, né? Por causa dessa migração que eu fiz lá atrás, né? Mas aqui também é um mercado muito gostoso de operar e às vezes dá saudade de boletar no dólar e no índice. Resumindo, foi mais ou menos isso daí a minha entrada no mercado, né? E como é que eu fui indo atrás de conhecimento para chegar aonde eu estou hoje. Show de bola. Entrando, né, no tema da nossa live, né, que é o Gamma Trading, como é que o Gamma Trading entrou aí na tua vida, no teu operacional? A pessoa que me ensinou sobre opções é uma pessoa que vocês conhecem também, o Clóvis Lima, que ele trabalhou como market maker quase 20 anos, né? Ele foi para o Warren e agora ele está como gerente de derivativos do Banco Inter, né? O Clóvis, ele teve uma época que ele estava tentando passar numa mesa proprietária e me indicaram para ele, porque a gente operava os futuros lá, S&P, Nasdaq, né? E petróleo e ouro, e ele queria aprender melhor como operar lá fora e tal. E ele me fez uma proposta: William, eu sei muito sobre esse assunto aqui, ó, que era opções, né? Eu nem imaginava na época, eu achava uma coisa mais complicada do mundo aquilo, né? Você não quer me ensinar ali e eu te ensino isso? Eu falei, bora. E aí, esse foi meu pontapé inicial nesse mundo aí de opções. E o Clóvis é um puta de um professor, velho. É um cara que vive diariamente ali o mercado como market maker. Então ele me passou muita coisa, muita coisa. Com esse conhecimento,
né, de estruturas, volatilidade, gregas, e principalmente essa gestão das gregas ali, que é o que o market maker faz no dia a dia, né? Ele dá liquidez e ele precisa se travar, fazer o delta hedge, né, para não ficar direcional. Então eram coisas ali que eu fazia, o Clóvis me ensinou e eu masterizei muito bem. E aí depois foram surgindo algumas plataformas lá fora, que eu não vou citar o nome aqui, mas o pessoal entregou ali alguns conteúdos bem interessantes que me fizeram introduzir cada vez mais aí no assunto. Então foi esse o pontapé inicial e depois eu fui me aprofundando. E você está operando nos Estados Unidos desde quando? Desde 2015. Desde 2015. Final de 2014 para 2015 foi quando... Pois é, já tem um tempinho bom. Quando você começou a operar nos Estados Unidos, você já começou utilizando o Gamma Trading ou não? Não. O Gamma Trading é uma coisa recente no meu operacional. Depois que a Cboe introduziu as opções ali de índices na segunda e na quarta, deu para operar as opções 0 DTE praticamente todo dia. E aí o que aconteceu com o volume? Explodiu. E aí, cara, aquele volume explodiu. E quanto mais próximo do vencimento, maior o impacto do Gama ali no delta do market maker. Então começou o mercado a ficar, em alguns momentos, extremamente travado e em alguns momentos a volatilidade disparando. Isso aconteceu depois de 2021. Então foi em 2021 que a gente começou a procurar mais conteúdos sobre isso. E aí o ano passado, de fato, 2022, que a gente começou a operar isso. Então é algo assim recente. Assim, eu vou explorar o teu lado professor. Fica à vontade. Vou pedir para você explicar para o pessoal o que é o Gamma Trade. Certo. Pessoal, a forma mais simples de entender o Gama, e para entender o Gama tem que entender o delta, né? Pensa no delta, por exemplo, a forma mais simples, o delta de uma ação é igual a 1. O que significa isso? Que para cada, vamos falar da Tesla, ou da Petrobras, para cada uma unidade, $1 ou R$1 que a ação anda, né, o seu patrimônio financeiro vai subir ou 1, né, ou se cair 1, vai cair 1, multiplicado pela quantidade de ações que você tem ali. Tá? Vamos supor que você tem 100 ações da Tesla. A Tesla subiu $1 no dia. Você ficou $100 positivo naquele dia, certo? O delta da ação é igual. As opções, o delta muda dependendo se ela está mais perto do preço ou mais longe. Tá? Quanto mais perto do preço do ativo, a opção ela tem um delta de 50. E conforme, vamos falar de uma call, por exemplo, que é uma opção de compra. Então você compra uma call, a Tesla está, sei lá, em $400. Você compra uma call do strike 400. Essa opção ela não vai se movimentar, o preço dela não vai se movimentar igual a ação, por causa do delta. O delta, quando está próximo do preço da ação, ele vai estar próximo ali de 50, né? Então, uma opção de delta, ou seja, 0,5. Para cada $1 que a Tesla andar, a opção vai andar 50 centavos. Tá? Agora, esse delta, ele não é linear, ele muda conforme o preço da ação sobe ou desce. Então, o delta, ele tem uma curvatura. Essa curvatura é o gama, que é a principal grega, né, junto com o delta ali, que impacta no head dos market makers. Tá? O market maker ele é o principal player do mercado de opções e ele acaba afetando muito os contratos futuros e as ações por causa da necessidade de hedge, a necessidade de se travar a direcionalidade que ele tem ao ativo. Então, vamos supor que o market maker está dando liquidez ali no mercado de opções, e aí tem uma série de opções que ele compra e vende, mas vamos supor que ele fica net vendido em put e comprado em call, que pelo nosso modelo normalmente é o que a gente acredita, market maker, né? Então, ele precisa travar essa exposição, comprando ações ou índices. Tá? Só que essa técnica de travar, ela só funciona se o preço ficar paradinho ali. Quando o preço começa a se movimentar demais, seja para cima ou para baixo, essa curvatura do delta, o gama, vai mexendo lá no delta head do market maker e ele precisa renovar. O delta muda, então ele precisa ou comprar mais ou vender se cair, no caso. Né? Então, essas métricas de opções e essa atividade de hedge do market maker, ela é extremamente importante e ela faz muito preço, além de ter ali as walls, né, Eric? E aqui o que acontece, é até legal você tocar esse ponto, porque o pessoal precisa entender como a figura do market maker é importante. Né? É uma figura que até pouco tempo era meio relegada a segundo plano, né? Ninguém dava muita importância. Mas eles são os maiores players do mercado. São os maiores players. E hoje são os maiores. Hoje você tem aí, basicamente, os institucionais, o varejo, as pessoas físicas do outro lado, e você tem o market maker. Quando você estuda opções,
muitas vezes, pela teoria, você aprende que o preço da opção depende do preço do ativo, né? Só que com a prática, né, e com essa intervenção do market maker, a gente começa a ver que em ativos que têm muita liquidez em opções, acaba acontecendo o contrário. As estruturas que são montadas em opções obrigam o market maker a tomar posições no ativo e acaba fazendo que o movimento do ativo aconteça. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é muito, muito importante. E a partir do momento que você começou a estudar e aplicar isso, foi uma nova visão de mercado que você teve? Vamos dizer assim, abriu uma nova porta aí para você? Você começou a enxergar o mercado de forma diferente? Abriu porque, assim, a gente tem um operacional bem discricionário, Eric, porque além da parte de fluxo, price action e volatilidade, a gente usa muito o macro, né? A gente faz muito trade de macro, repricing de taxa, né? Então sai um dado econômico, né? Emprego, inflação, mexe na precificação das curvas e dos Fed Funds e aí mexe no mercado inteiro, por causa Aliás, da William, relação. Desculpa te interromper, mas eu quero aproveitar que você tocou aí no macro e fazer uma observação importante, pessoal. Pessoal, o William, ele tem um curso chamado Profissão Trader. Eu posso dizer com certeza para vocês, olha, eu estou no mercado desde 2004. Eu conheço muita coisa por aí. É o melhor conteúdo que eu já vi aí disponível aí para pessoa física. Tá? Então, quem não conhece, tiver oportunidade, aproveita aí que o conteúdo desse cara é muito, muito bom. E você tá com turma, né? Você tava com turma aí agora, né? A gente abriu uma turma ali e fechou, porque bateu ali o limite ali, mas mais para frente a gente vai abrir outra. Com certeza. Então eu indico muito pro pessoal. Mas aí conta pra gente, então, eu te interrompi aí, continua. Sobre o assunto, né, de como o Gamma Trading mudou ali a minha visão, a gente tinha um operacional muito bom, sempre teve, tá, Eric? Só que de vez em quando acontecia alguns movimentos no mercado que a gente não fazia ideia do porquê, né? E o Gamma, principalmente, não só as regiões de Gamma, o pessoal acha que o Gamma Trading é só colocar aquelas linhas no gráfico, e não é só isso, tem toda a questão da volatilidade, né? O flip do Gamma, se o market maker está com Gamma positivo ou negativo, né? Então ele atua comprimindo volatilidade ou ele atua ajudando a expandir a volatilidade, né? Ajudando no movimento. Então isso daí abriu muito a nossa visão para alongar trades. Por exemplo, em Gamma negativo, a gente junta o macro com o Gamma do market maker flipando para negativo. Opa, tem possibilidade da vol aumentar. E a gente está posicionado vendido, vamos alongar isso daí até o put wall lá. Ou até o mínimo Gamma, até o mínimo do Gamma negativo, onde, né, já começa a inverter. Opa. Então a gente conseguiu pegar trades muito melhores e mais longos, né, nesse ambiente de mercado. E em ambiente de Gamma positivo, a gente só fica comprando fundos. Compra fundo. Se subir demais e for lá no call wall e tiver esticado e fizer sentido, a gente vende. Mas é compra de vol trigger, compra de fundo, porque é o mercado montando posição otimista e tal, o market maker defendendo quando o preço cai. Então, às vezes, tem um dia de queda e a gente está comprando aquela queda e quem não entende, pô, puta que pariu, esse cara tá entrando contra a tendência. Tipo assim, o cara que nunca viu aquilo, esse cara tá maluco. Essa visão tá louco. A região ali reverte e fecha positivo o dia. O cara, nossa. Então, o operacional de Gamma ajudou muito a encontrar operações que a gente não enxergava antes, por causa dos walls, né? As regiões, a gente chama de Gamma Levels, né? Vocês chamam de Jumbo Walls. E essa atividade do market maker de amplificar a volatilidade ou comprimir a volatilidade. Tá? Basicamente, revolucionou isso aí. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho uma visão também sobre o Gamma Trading que é, na questão operacional, ele permite que você, como trader, possa fazer menos traders, isso, ter uma amplitude de ganhos maior. Sim. Isso eu vejo que tem um impacto no emocional do trader muito grande. Sim. Você começa a operar com mais tranquilidade, né? Porque geralmente o trader mesmo, cara, você fica ali colado nas telas, tal, aquela tensão, né? Aquela borboleta na barriga, tal. Me parece que o Gamma Trading te ajuda a tirar um pouco dessa tensão, né? Sim. Você conhecendo essas regiões, você começa a conseguir gerenciar melhor o teu risco, né? Melhorar a amplitude dos trades. O que você acha?
Qual que é o teu pensamento disso? Não, você falou tudo. A gente consegue selecionar melhor aí os trades e não ficar fazendo o que a gente chama de trade unicórnio, né? Sabe quando não tem nada para fazer e o cara vai lá e fica tentando arrumar chifre na cabeça do cavalo? É o trade unicórnio. Então, se você tem um operacional ali, né, que você sabe aonde você tem que entrar, você sabe que a região funciona, bateu ali, vai entrar fluxo, vai ter, né, uma defesa ali, pô, não precisa, coloca um alerta, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, vai ouvir música, né? Bateu ali na região que você está esperando o dia inteiro, aí você faz o que você tem que fazer, entendeu? Perfeito. Você tem conversado muito com o pessoal sobre isso também, né, Robson? Tem, com certeza. Porque quando o cara fica ali na tela, que nem o William falou, fica caçando trade, é horrível, porque o cara começa a tentar adivinhar, sabe? Ele começa a tentar adaptar o mercado ao que ele está vendo. Forçar a barra, né? E não é assim que funciona. A gente faz o contrário. A gente vê o que o mercado está fazendo e aí a gente reage. E aí a gente faz, que nem o William falou, a gente tem que entrar... uma coisa que eu gosto muito de falar é, a gente entra no ponto de assimetria positiva para nós. A gente não fica no meio do nada jogando uma moedinha para o alto. A gente espera. O mercado, ele transfere o dinheiro dos pacientes, dos impacientes, para os pacientes. Então, uma coisa bem interessante é, um dia desse eu estava vendo uma questão de obra, né, que no Brasil obras infinitas nunca acabam, né, e fui ver uma comparação no Japão. Os caras gastam 2, 3 vezes mais no planejamento e muito menos vezes na execução. E é exatamente o que o William está falando. A gente estuda antes para definir, fez o seu plano, agora é esperar. É igual quando quem já caçou aí no mato, faz a armadilha e espera, você não vai lá correr atrás do bicho, você faz a sua armadilha e deixa lá. O Gama é interessante que ele te dá essa oportunidade, né, de antes de você começar o trade, você já conhecer as principais regiões, né, William? Posso dar um exemplo que está bem fresco na minha memória? Lógico. NVIDIA ontem, cara. Essa questão o Gama Trade não me ajudou só nas operações de intraday, não. Ajudou também nas posições, swing e carteira. Tá? Ontem a NVIDIA foi divulgar resultado. Vocês sabem o que acontece quando uma empresa vai divulgar resultado. Né? A vol implícita vai lá na puta que pariu. E aí, cara, onde que está o dinheiro de operar earnings? A gente, sim, depois que a gente começou a olhar mais para a parte das gregas, essas regiões aí de call wall, put wall, enfim, os níveis de gama, a gente melhorou muito o operacional de divulgação de resultado. Tá? A gente tem algumas métricas ali para medir a volatilidade, se ela está realmente muito mais esticada, né? Por exemplo, NVIDIA ontem, vol implícita lá na lua, um balanço excepcional, veio $4.02 por ação, EPS, a expectativa era 3,36, quase 20% de beating, né? E receita, expectativa 16 bi, veio 18 bi. Então, assim, a NVIDIA ela vai esmagar os vendedores no final de ano, até o OPEX de dezembro. Só que a NVIDIA estava em cima do call wall. Na hora que a divulgação de resultados saiu, as opções, a grande maioria da exposição de gama, aquelas calls estava tudo dentro do dinheiro. O market maker ali, o gama positivaço na principal região. Pô, saiu esse resultado, pau, lá para baixo. Deu uma paulada. Voltou tudo e morreu no mesmo lugar. Então, venda de volta. Então, assim, esse operacional, ele ajuda a gente a operar os futuros, operar as ações, né? E ajuda também a operar as próprias opções, que é o que vocês fazem muito aí também, né? Eu faço mais, eu uso mais as regiões operacional para tradear ali, né? Os futuros e as ações. Mas em earnings, cara, tá sensacional. Se a gente tem uma região ali, a gente calcula o movimento implícito da ação pelo straddle dela ali, né? Então, vamos supor, em earnings, as ações elas têm uma vol 2, 3 vezes maior do que em dias normais. Então, a gente vende um strangle lá se o call wall estiver adequado lá no call wall, um pouquinho acima dele, e um pouco abaixo do put wall, e aí é quase impossível romper esse range, velho. Né? Porque a vol comprime, depois do earnings a vol derrete. Exatamente. E a ação, entendeu? Às vezes a ação até sobe, só que a vol cai tanto que o prêmio cai. Não, exatamente. Isso aí é a coisa mais comum que tem. Muito. Isso aí aconteceu aqui, por exemplo, no Brasil, nas eleições. Vixe, prêmio de risco lá na puta que pariu, exatamente. A hora que passou, cara, quem estava posicionado, mesmo que tenha acertado a direção, não ganhou dinheiro. Exatamente. Porque a vol comeu tudo. Evento é market maker nada de braçada. Tem uma coisa. Desculpa. Tem uma coisa bem legal, William, que todo mundo sabe que no mercado, o que a gente quer? A gente quer vender caro e comprar barato. O cara aprende isso logo no começo, só que ele começa a fazer isso com ações. E aí ele passa para o próximo nível. Quando ele vem para as opções, a mesma coisa, ele quer vender caro e comprar barato. E aí, depois disso, o cara vai para outro nível, que é vol. Quero vender vol caro e comprar vol barata. Isso,
É bem interessante. É outro naipe de operacional e o pessoal não está ligado nisso aí. O S&P 500 ele tem o VIX, então o pessoal eles têm uma noção um pouquinho melhor de quando a volta tá barata e quando tá cara. Mas até para os níveis de... O VIX é um trambolho ali que ele não serve para muita coisa. Ele tem uns critérios de formação ali que... Então, a vol implícita lá das ações, at the money, das opções, desculpa, e tem alguns modelos, né? Opções de 30 dias, a opção 0DT, isso daí manda praticamente no que vai acontecer ali no prêmio da opção e aí, consequentemente, mexe ali no contrato futuro, nas próprias ações também. E essas opções agora, 0DTE, estão tendo um impacto gigantesco, né? Gigantesco no mercado. Qual que é a tua visão pro impacto delas no mercado mesmo, no S&P? Parece que muitas vezes, a impressão que eu tenho, não sei se você concorda, é que muitas vezes essas posições de opções é que estão dando a direção do mercado. Sim, não. Não tem fundamento, não tem... Não. É esse posicionamento. Esse é o principal, assim, essa irracionalidade dos movimentos, às vezes, vamos supor que a gente tem um macro ou o contexto completamente definido para queda. E aí 0DTE começa a comprar e pau, e vira, ninguém segura. Exatamente. Porque o volume cresceu demais, é muito grande. Assim, o que esses caras estão fazendo todos os dias, além de traçar direcionalidade também? Eles vendem uma call lá em cima e vendem uma put aqui embaixo. E ganha dinheiro ali todo dia. Trader 0DT. A sardinhada fica comprando direcional, né? Todos os dias. Então, assim, o pessoal começou a ganhar dinheiro fazendo isso, só que quando a vol começa a subir, esses caras se ferram. Se ferram, assim, bonito. E aí eles tentam rolar a posição. Então, aqueles dias quando o S&P e o Nasdaq anda mais do que o desvio padrão, né? E aí entra stop de VAR, de hedge fund e tal, esses caras eles se rebentam, entendeu? E aí, cara, o market maker dando liquidez para esses caras, tudo, e aí depois esses caras começam a tomar margin call, começam a se estopar, e aí começam a fechar, e o market maker tem que desfazer o hedge. Então o delta do market maker fica oscilando o dia inteiro. Muito. A gente fica acompanhando o fluxo ali, a gente consegue ver o delta das calls, das puts, quanto que tá, e os strikes onde está entrando essa movimentação, né? Então a gente consegue pegar o direcional e os pontos de saída. Então, assim, tá muito interessante. E, assim, é igual eu tinha falado, quanto mais próximo do vencimento da opção, maior é o impacto do gama ali. Então, essas opções 0DT, além do volume ser muito maior, o delta hedge do market maker é constantemente mudado ali. Então, é uma loucura. Exatamente. O gama é explosivo. E olhando para Brasil, qual que é a tua visão do gama trading aplicado no mercado brasileiro? Cara, eu vi que a B3 vai lançar opções agora semanais. E vai ficar muito legal. O pessoal estava meio em dúvida, será que vai ter liquidez? Vai ter liquidez e o pessoal vai entrar de cabeça, o volume vai aumentar bastante e, consequentemente, a atividade de hedge do market maker. Tá? Eu gosto muito de usar o Gama Trade no Brasil, os principais pontos. Porque não é um mercado que eu estou o tempo inteiro olhando, tá, Eric? Então, call wall, put wall, as principais regiões de exposição ali, quando o Gama flipa, às vezes, eu estou sempre de olho. Agora, com essa entrada aí desse novo exercício, eu tinha ouvido falar que ia ter 0DT o ano que vem também, tá? Vocês que estão mais por dentro, eu ouvi falar nos bastidores que ia ter 0DT a partir do mês que vem, do ano que vem, e que os horários de funcionamento da B3 iriam aumentar. Ficar mais parecido com... Né? Entendeu? Então, cara, o trader que não tiver esses conhecimentos aí, ele vai estar perdendo grandes oportunidades, além dessas regiões invisíveis aí, né? Igual você citou aquele dia. Às vezes o cara tá com um operacional ali que vai bater em cima de uma região e vai reverter na cabeça dele e ele não tá vendo isso, entendeu? Ele não sabe, né? Nem sabe o que ele nem sabe o que tá acontecendo, né? Ele não sabe. Então, pode falar. Esse volume do mercado de derivativos em cima de dólar, índice e DIs um pouco menos. O pessoal opera direto ali né? Mas índices e as principais ações e o dólar, ele tem aumentado ano após ano, e, consequentemente, a atividade do market maker ganha muito peso, né? Aqui, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem a mesma liquidez que a gente tem no mercado americano, né? Principalmente no mercado de opções, né? No mercado de opções aqui, a gente tem pouca quantidade de ativos que tem realmente um volume de negociação de opções relevantes, né? Isso é verdade.
E a gente sabe que aí é nesses ativos onde o Gamma Trading vai funcionar melhor. Desculpa te interromper, o pessoal me perguntou, William, esse operacional de Gamma Trade, ele funciona para todos os ativos? O que eu respondo, pessoal? O ativo tem que ter um mercado de derivativo forte, tem que ter um mercado de opções ali forte, com liquidez, com bastante trade, né? Liquidez, trade é liquidez, né? Senão, não tem um market maker, que é o responsável por fazer esse operacional funcionar. Exatamente isso. Você tem operado o Brasil, não? Swing nesses pontos que eu falei, call, put, legal. Fala, Raul. Ô, Eric, o Raul tá lembrando aqui, ó, que a vol dos nossos likes tá baixa aí. Manda like aí, pessoal. Vamos agredir o like aí na conta. Falando nisso, pessoal, vamos seguir a gente aí nas redes sociais, dar o like, compartilhar com os amigos aí, tá certo? E botar aqui as redes do William também. Tem o site dele, né? Postor de Capital, né? Isso. Deixa eu colocar aqui, ó. O Raul falou uma coisa no chat aqui que eu só estou vendo agora. Se as opções 0DT atrapalhou o VIX. Realmente atrapalhou, tá? Porque como é que é a formação de preços do VIX? Pega as opções de mais ou menos 23 DT até 38 ali mais ou menos, tá? E 0DT está fora disso daí. Então, conforme o aumento do volume em 0DT, menos o VIX tem o seu impacto, tá? Mas quanto mais aumentou o volume das opções 0DT, menos o VIX foi perdendo ali relevância, tá? Ele não deixou de ter relevância. Perdeu um pouco a funcionalidade, né, cara? Perdeu a funcionalidade, exatamente. Depois criaram o VIX 0DT, que eu vou ser bem sincero, eu não entendi até hoje. Eu assinei o datafeed da Cboe, eu acompanho todo dia ele, pergunta pro Silvio, pro Danilo aí, pro pessoal, a gente não entende aquele índice. Conseguiu entender. Ele abre todo dia em gap de baixa e sobe o dia inteiro. Todos os dias. Todo dia. Então, assim, a gente não conseguiu. Tá fácil de operar, então. A gente não conseguiu extrair uma funcionalidade daquele VIX 0DT, por enquanto. Né? E o pessoal das plataformas, os experts aí, o principal gestor de derivativos global ali, ele se chama Charlie McElligott, do Banco Nomura, o banco japonês. Tá? Sim. Ele tem um relatório lá que ele. É difícil até para quem entende ler o relatório dele. Tá? Excelente, é bem assim, complexo. Ele foi um dos caras que falou: esse VIX 0DT ali, por enquanto, não serve para nada. Entendeu? Ainda aqui no Brasil, com essa mudança das opções e tal, e a gente acredita que, como você falou, vai ficar cada vez mais relevante, né, a posição dos market makers e o Gamma Trading começando a funcionar cada vez mais. É engraçado que a gente não ouvia falar disso aqui no Brasil. Né, cara? Não, eu ouvi. Até eu vou te ser bem sincero, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas antes da gente começar a falar disso, não via ninguém no mercado falando, cara. Eu também penso desse jeito, porque eu não via ninguém no Brasil falando disso. Assim eu sempre tive o canal do Telegram, o Eric, e eu sempre postei conteúdo ali de macro e tal, né? E quando comecei a mexer com por sinal, muito bons seus conteúdos. Obrigado. O pessoal, o que eles fazem? Eles copiam o que eu faço lá, colam no canal deles, a coisa. Como se fosse do cara, não dá o crédito, né? Alguns dão, mas a grande maioria vai isso daí. Infelizmente, terrível, a gente está num lugar assim. Mas eu acho importante a gente sempre continuar estudando, como você falou, né? Sim. Porque o mercado é um organismo vivo, né? Está sempre em mutação, está sempre aparecendo coisa nova, instrumentos novos, metodologias novas, né? Foi legal você citar isso daí, porque eu lembrei de uma... Voltando lá no trade unicórnio que a gente estava falando, que o Robson falou daquele... O mercado tira dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Antes de começar a usar as regiões de gama e esse operacional, o que a gente operava ali? Macro, e assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, macro e fluxo de ordens, tá? E o fluxo de ordens, ele foi perdendo muita eficácia com o tempo. E eu mesmo sou um cara que ensino isso. E eu tenho a responsabilidade e a coragem de vir falar que foi perdendo espaço com o tempo. O que o cara que opera fluxo fica fazendo ali na tela? O fluxo ele não para o dia inteiro. O Times and Trades ali, ele funciona o tempo inteiro. E aí o cara ele fica olhando aquele monte de informação lá e tal. Então vai ter fluxo o tempo inteiro. Então o cara fica operando o tempo inteiro. Eu falo pro pessoal que o mercado ele teve duas grandes mudanças ao longo aí dos últimos 10 anos, pelo menos. Um pouquinho antes até. A introdução dos algoritmos, HFTs. Então tirou, a gente fazia muito trade de scalping no dólar, por exemplo, para fechar spread. O dólar na época da Dilma lá, 2003, 2014, ele andava 8, 9 pontos por dia, velho.
E aí tinha muita ineficiência que a gente conseguia capturar na mão. Então os algoritmos vieram e acabou com isso. Tá? O mercado aumentou, a vol aumentou ali, né? E a segunda grande mudança que teve no mercado foi o crescimento do volume nos mercados derivativos, nas opções, e, consequentemente, a atividade e o impacto do market maker na atividade de hedge dele. Tá? Então, o fluxo em si ali, sozinho, ele está obsoleto. E eu sou um cara que ensina o fluxo, tá? Ele está obsoleto, sem, por exemplo, juntar ali com o macro e sem ter essas informações de regime de vol, regime de gama do market maker, está positivo, está negativo, regiões, que é o principal, né? Que bate, são as paredes, bate ali, né? E morre. E aí tem algumas coisas mais avançadas que a gente vai se aprofundando aí com o tempo. Até o Francisco está perguntando aqui como é que a Jumba ajuda no intraday para o índice. Então, Francisco, o que a Jumba te fornece, né? O Jumba Trader te fornece exatamente como é que está a visão do gama do market maker e as regiões, né? As Jumbo Walls lá, que são as linhas que você vai ver aonde vai ter atuação aí do market maker, né, para que você possa se posicionar de uma forma mais eficiente. E agora, vou aproveitar até o gancho, William, se você me Posso só complementar? Agora. Antes de você falar da novidade aí. Tá? Pode falar. O regime de gama do market maker, ele é, em primeiro momento, mais importante do que as regiões, porque vai definir se você vai operar direcional ou contra a tendência do dia. Primeira coisa que você tem que fazer no dia é entender aonde que está, onde que é o gama zero ali, que é onde flipa de negativo para positivo o gama do market maker, porque em gama positivo, como que o market maker atua? Quando o preço estica demais, a curvatura do gama faz o delta da opção explodir, o market maker, o delta dele começa a ficar direcional, ele tem que vender. Então, em gama positivo, quando o preço sobe, o market maker atua vendendo, então ele comprime a volatilidade. Também em gama positivo, só que quando o preço cai, a curvatura ali do gama faz o delta do market maker ficar cada vez mais negativo, então ele tem que comprar para zerar o delta. Então, em gama positivo, você vai dar preferência em estratégias mais, né, de lateralização ou compra de fundo, né, porque em gama positivo, o volume de calls está maior, né, Eric? Então é um mercado direcional mais para cima. Você vai comprar fundos. Vender topos, dá na principal região ali, o call. Exatamente, isso. Vai vender. No máximo gama. Ou no máximo gama lá. Isso. E em gama negativo, já é um volume maior, um open interest maior de puts, então já é um mercado que está querendo cair quando flipa, tá? Então você pode alongar as suas vendas, porque em gama negativo, a forma que o market maker faz o hedge muda. Ele tem que vender quanto mais o preço cai, e se o preço está caindo muito e começa a subir, ele tem que comprar. Já reparou quando dá aquelas quedas muito grandes no índice, cai 2, 3 semanas e tal, quando sobe dá aquela puta porrada? Em gama negativo, o market maker ele tem que comprar a subida e vender as quedas. Então a volatilidade expande, entendeu? Exatamente isso. Então, antes de ir para as regiões, Eric, essa é a primeira coisa que o cara tem que olhar. Primeira coisa, exatamente. Até por isso que lá no site você vai ver que primeiro você tem lá o panorama do gama, que é a exposição do market maker, para você ver se está na região gama positivo ou gama negativo, e depois logo abaixo lá você vai ter as walls, tá? Mas o que eu estava falando, pessoal, que eu queria aproveitar o gancho e convidar todos vocês, a gente vai ter uma live de lançamento de uma nova versão do Jumba Trader. Essa live, aliás, essa nova versão vai trazer o que para a gente? Vai associar o fluxo com o Gamma Trade, que é exatamente isso que o William estava comentando, de como é importante a gente poder ter essa visão das duas metodologias aí em conjunto para fortalecer o resultado. Então a surpresa eu acho que vai ser boa, William. O fluxo das opções, pode falar mais aí? Agora eu fiquei curioso. Cara, se eu falar mais, o pessoal aqui do marketing vai me bater, cara. Mas é o fluxo de movimentação dos ativos que a gente estiver avaliando, né? Das opções de dólar, de IBOV, principalmente voltado para o pessoal de day trade, tá? Especificamente voltado para o pessoal de day trade. Tá ficando muito, muito bacana mesmo, acho que o pessoal vai adorar, porque o objetivo é... A gente está falando com um cara hoje, o William, que é um trader profissional. O cara é um trader profissional. E é muito bacana a gente ter uma pessoa como você aqui, William, porque serve de exemplo para muita gente que tem muita vontade de seguir essa carreira. Sim. Né? Só que a questão é o seguinte, muita gente acha, como você falou lá no início,
tem muita gente aí apresentando muita facilidade, muito picareta aí, vendedor de curso que não sabe nem o que está falando, prometendo mundos e fundos, né? E às vezes as pessoas caem nessas conversas, né? Por alguma... Não, isso é muito fácil o cara cair nisso. Eu mesmo caí em vários. Então, assim. Eu também, nesse tempo todo de mercado, quando comecei, cara, né? E o pior é isso, o pior é que você aprende as coisas erradas, né? E aí acaba te trazendo um prejuízo grande até você entender o que realmente é importante, como as coisas devem ser feitas, né? Então a Jumba aqui, pessoal, ela quer trazer ferramentas para vocês que possam te ajudar a desenvolver essa carreira, mas não na loucura, nem com promessas milagrosas, maravilhosas. Tinha até uma pessoa aqui que perguntou, fez uma pergunta que eu vi passar aqui, falou, e quando tem eventos, tá até aqui, achei, o Márcio. Funciona em momentos de alta volatilidade, notícias, breaking news, leilões, como se comporta essas marcações das gregas, as walls? Quer comentar um pouquinho, William? Sim. Quando vamos falar de um evento aí de alto impacto no mercado de dólar, que na verdade afeta o mundo inteiro. Inflação ao consumidor dos Estados Unidos, CPI. Tá? No dia do CPI, o que a gente vai fazer ali com relação ao operacional de gama? A gente vai traçar as regiões, mas a gente vai operar o operacional de volatilidade. Tá? O que é o operacional de volatilidade? A gente pega a vol implícita nas opções que vai vencer naquele dia, que vão estar bem lá em cima. A gente vai transformar essa vol implícita em vol diária, que é uma formulinha ali no Excel muito fácil, e a gente vai traçar os desvios padrão, que é tipo a expectativa de máxima e de mínima, baseada na vol implícita do mercado. Tá? A gente vai olhar como que está o gama do market maker, se está em gama positivo e gama negativo. Se tiver em gama negativo, pode ser um daqueles dias de evento que estoura de andar, né? E a gente vai olhar só as principais regiões, porque quando a gente olha as regiões de gama, em todos os níveis, todos os strikes tem um acúmulo ali de exposição de gama exposure que a gente chama, né? Mas a gente vai focar só nos principais, call wall, put wall, ou algum que está muito grande ali, que não seja o call wall e put wall. Porque na hora que sai o dado, se o dado vem muito acima ou abaixo da expectativa, e a gente tem uma métrica para mapear isso, né? A gente pega o consenso, calcula o desvio padrão do consenso, e se vem, por exemplo, 2 desvios padrões acima ou abaixo, a tendência é que tenha um evento de cauda no ativo. Tá? Então, vamos falar, por exemplo, de CPI. Como CPI é um número pequeno, normalmente o desvio padrão de CPI é em torno de 0,1%. Então, esse último CPI, a expectativa era de um crescimento de, não estou lembrado agora de cabeça, mas de 0,2% na inflação de outubro. Né? Caso viesse em 0,4% ou zerados, ou seja, 2 desvio padrão acima ou 2 abaixo, a gente operaria direcionalmente, Eric. E aí pode romper as regiões de gama, tá? Exato. Porque é muita vol, é muito fluxo. Muito fluxo, Mas caso fique dentro do consenso, ou seja, um desvio acima ou um abaixo, as regiões vão funcionar muito. Os pontos onde o preço vai parar, entendeu? Então, exatamente. Em dias de evento, tem alguns detalhezinhos a mais. Tem um rapaz no chat aqui, que estava incomodando um pouco, Borat, e ele disse uma coisa que não é verdade, que as opções têm muito pouco impacto no dólar e no índice. Isso não é verdade. O volume de opções, ele é bem alto, tá? Bem alto mesmo, do dólar, e principalmente no índice e nas principais ações dos Estados Unidos. Lá fora, no S&P, com a introdução de 0DTE, o volume ficou insano, ficou muito grande, inclusive ultrapassou em notional o volume das opções, o volume operado das ações. Tá? Isso. Eu acho que a gente não chegou nesse ponto aqui ainda no Brasil, mas dizer que as opções no mercado de derivativos não tem impacto é falar uma besteira bem grande. Tá? Bem grande. Então, tem muito impacto. Quando eu falei que a liquidez no Brasil é muito menor que nos Estados Unidos, é óbvio, a gente está anos-luz de distância do tamanho do mercado americano. Só que para o Brasil, né, o volume é bastante relevante, né, tanto no índice como no dólar, como nos principais ativos. Né? Se você for olhar os principais ativos, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, tem uma relevância muito grande, né, essa exposição do market maker, e acaba influenciando. Então, nosso amigo aí precisa estudar um pouquinho mais. Talvez ele possa ser um próximo inscrito aí no teu curso.
O Danilo citou um exemplo. O Danilo Petri é o trader e analista que opera junto comigo ali na sala e é o cara que faz o nosso pré-market de gama lá no nosso site. Que legal. Ele citou no dia de evento um dia que o S&P caiu muito e bateu no put wall depois de andar aí o desvio padrão 1 e pouco por cento. E aí é o que eu tinha comentado. As principais regiões, o call wall, né, que é a região que tem uma maior exposição em gama, e o put wall, que é a região que tem uma maior exposição em puts, né, são regiões que vão funcionar ali assim sempre, até em dias de eventos. Né? O que acontece? O preço sobe, os caras compraram calls tudo fora do dinheiro no mercado. E vai lá no call wall, ou seja, a call entra no dinheiro. Além da defesa do market maker, o gama dele começa a juntar muito ali, né? O gama começa a mexer muito no delta dele, além da defesa dele, vai ter a realização do mercado. Isso. Quando essas calls entram no dinheiro ali, por exemplo, ou no caso ali as puts. Então vai ter, além da defesa do market maker, a realização do mercado, o que gera o D-hedge. Exatamente. Quando o market maker dá liquidez, ele se trava. Quando aquela opção expira ou o mercado fecha, aquele hedge não é necessário, ele tira aquilo. Então, né, acaba fazendo preço. Acaba impactando bastante. A gente já está aqui com 55 minutos. Rapaz, quando o papo é bom, passa rápido, a gente nem... Tem bastante perguntas aqui, e não vai dar para responder todas, mas eu queria responder uma dessas perguntas. Escolhe a que você quer responder, a gente bota na tela. O Eduardo, ele perguntou, Eric, de que forma podemos utilizar o Gamma Trading para operar os contratos futuros de Forex? Lembrando que o dólar é mercado Forex. Quais ferramentas vão te dar acesso a contratos futuros de Forex? CME, a Bolsa de Chicago. Então a CME tem os dados lá e a gente opera só as principais regiões, porque a gente sabe que o mercado de Forex é um mercado descentralizado, né? E o volume de opções nos contratos futuros de Forex é apenas uma fatia do que é o mercado Forex, que é um mercado gigantesco. É diferente da B3 aqui, que o dólar é centralizado, né? Isso. Então, assim, Forex já é um mercado pouco... Então, a gente foca só nas principais regiões. A gente não opera qualquer região, ok? O que a gente gosta muito de fazer, Eric? A primeira batida na wall. Vamos supor que o mercado andou muito, bateu numa região ali de gama, o market maker vai ter que reajustar o seu delta hedge, bateu lá, vai voltar. Quando voltar naquela região, o market maker já reajustou o delta hedge. Então, talvez aquela região não vai funcionar de novo. Isso. Então, aquela primeira batida, ela tem uma relevância maior. Não é bem uma mudança de região, né? Mas quando, vamos supor, o call wall, o mercado comprou calls o mês inteiro e o índice foi subindo. Chegou lá no call wall, todas aquelas opções que foram compradas fora do dinheiro estão entrando no dinheiro. Então, além do hedge do market maker, o mercado comprador vai realizar aquelas calls, né? Então, bateu lá, às vezes o preço cai, mas às vezes na tardezinha volta para testar lá e já não tem todo aquele gama. Primeiro, já não vai ter a defesa do market maker, que já reajustou o delta hedge dele ali, né? Exatamente. Então, isso é importante o pessoal entender que as walls não são barreiras intransponíveis, porque esse funcionamento mais intraday, exatamente por isso que o William explicou. Chegou naquela região, a gente sabe que vai ter atuação ali do market maker. Só que ele não vai ficar atuando ali indefinidamente. Ele vai atuar para ajustar o head dele, depois que ele ajustou o head, acabou. Ele não vai mexer mais ali, né? A não ser que dinamicamente a posição esteja mudando novamente, tá? Então é importante a gente saber disso. E também quando tem um fluxo muito grande, aí não tem o wall que segura. O market maker vai sair correndo atrás do rabo, catando lata aí. Não tem jeito. Conforme novo delta vai entrando, exatamente, o market maker vai tendo que redear aquela exposição, né? Correr atrás. Então, assim, além do delta hedge, também tem o gamma hedge, só para explodir um pouco a cabeça do pessoal aí. O market maker, ele não só usa os contratos futuros para se redear, ele usa a própria opção para se redear, para diminuir um pouco o impacto do gama, né? Aí já é um assunto para outra live aí. aí dá mais outra live. A gente então, assim, eu quis citar isso porque às vezes o preço chegou numa wallzinha ali e o mercado começa a comprar muito. Então o market maker às vezes não precisa reajustar o delta hedge ali por causa desse novo fluxo entrando, que ele vai redear vendendo uma opção lá fora do dinheiro para diminuir o impacto do gama dele. E aí, consequentemente, o delta também vai ser ajustado. Então, aí já é uma dinâmica que a gente tem que avaliar na hora.
Aqui o Márcio está falando aqui ainda. Pois é, professor, mas só funciona para 0 DTE, não? Então aqui na BT seria um pouco temerário? Não funciona só para 0 DTE. 0 DTE são opções que vencem ali no dia. Então, vamos supor que tem uma opção mensal de Petrobras, né, que o mercado foi operando muito. No dia da expiração, essa opção vai ser 0 DTE. Tá? O que a Cboe fez lá fora, que aumentou muito o volume, foi colocar a opção que vence quase todo dia. Segunda, quarta e sexta. Entendeu? Então, tem mais eventos onde esse gama, já falei 2 ou 3 vezes, vou citar pela terceira vez. Quanto mais próximo do vencimento da opção, maior é o impacto do gama no head do market maker. Então, fica mais travado o mercado próximo do exercício, próximo de grandes exercícios de opções, tá? A gente chama de OPEX lá fora, quando tem Isso. Onde junta muito vencimento, né? Exatamente. Eu queria aproveitar, então, antes da gente terminar, William, a gente falou muita coisa, o pessoal disse que está dando até nó na cabeça aí. Eu queria te fazer 2 perguntas. Tem que estudar. Isso aí, não tem como fugir, o caminho é esse. Eu queria te fazer 2 perguntas, assim, de forma bem breve, num minuto aí, qual que é o passo a passo do iniciante conseguir dominar aí o Gamma Trade e ter sucesso? Assim, me perguntaram uma vez, e eu vou usar a resposta que eu dei numa outra oportunidade, Eric, porque ela se encaixa aqui agora. William, eu preciso conhecer tudo sobre opções para usar esse operacional? Se o cara conhecer, vai ajudar ele. Mas, não. Eu ensino no meu curso lá. Eu coloco tudo que tem de opções lá, ensino até estruturas e tal, mas o cara não precisa saber disso para começar a usar. O que ele precisa? Entender, pelo menos, como que funciona uma call e uma put, aprender a colocar os níveis das Jumbo Walls lá na tela, ou dos Gamma Levels, se for operar lá fora, né? E entender como que a atividade do head do market maker funciona em Gamma positivo ou em Gamma negativo. Então são esses os passos básicos aí para usar isso. Apesar do conceito, conversando, ser um pouco complexo, dá para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é. E a outra para chegar lá no resultado do modelo, aí dá trabalhinho, né? Mas o jeito que vocês fizeram ali, que é só copiar e colar no Profit, né? Já tem a linha na tela. E todo mundo sabe o que é um suporte ou resistência, entendeu? Exatamente. Só uma dinâmica quando o gama é positivo ou negativo. Desculpa aí, Robson. Nada, eu queria dar só um exemplo. A maioria do pessoal aqui sabe dirigir, talvez tenha carro, mas ninguém sabe a fundo como funciona o carro, né? A gente tem uma noção geral, mas a gente sabe usar o carro. Isso. É bem isso aí. É bom que saiba. É bom que o cara entenda o que é motor, o que é câmbio, embreagem e tal, mas não precisa de nada disso. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o William, Robson. Tinha um pessoal aí pedindo para mostrar o Jumbo Wall. Se você tem alguma imagem que você possa separar para mostrar para o pessoal? Posso mostrar então, de hoje? A segunda pergunta, William, qual que é o principal diferencial em resultado prático mesmo para quem domina esse assunto e para quem não domina? É aquilo que eu estava falando na questão do fluxo. Esse conhecimento, pelo menos para mim e para os meus alunos que já eram alunos antes de eu começar a usar isso, o que mudou é que a gente conseguiu alongar muito mais as operações e ser mais assertivo nas entradas e principalmente na saída. A gente tinha um grande problema de onde vamos fechar a operação. Vamos alongar ela ou vamos pegar um pequeno movimento e colocar no bolso, né? E o que acontecia? A gente perdia movimentos muito grandes por fechar antes da hora. Esse foi o maior impacto, na minha opinião. Tá? Claro que de vez em quando a gente entra e acaba voltando contra, faz parte, normal. Mas o que mais impactou no resultado foram várias coisas, mas o que mais impactou foi alongar operações que, vamos falar aí de índice, dando um exemplo de índice. Às vezes uma operaçãozinha que você pegava ali 600 pontinhos no índice. Às vezes o índice tem espaço para andar 3.500, 6.000 pontos até chegar na próxima região relevante. O macro está apontando, está direcional, o fluxo das opções está naquilo. Então você vai lá e tem confiança para ir, deixar aquela porra aberta ali, não ficar com a mão de alface e fechar aquilo, entendeu? É aquele conforto emocional, né, que a gente estava falando. Sim. Emocionalmente teve impacto para você? Sim, emocionalmente teve impacto, porque, assim, como que emocionalmente teve impacto? Você fica mais assertivo ali, e mais, você sabe que tem um gigante por trás ali com você, que vai defender ali a região. A gente sabe que não vai funcionar 100%, não tem nada que funcione 100%. Mas, pelo menos as principais regiões, 90% ali, 95% elas vão funcionar. Porque o cara tá ali exposto. Então isso aí dá uma tranquilidade. Um conforto, né? Vou mostrar aqui para vocês. Mostra aí rapidinho aí, Robson, pra galera. Aqui, ó, abertura de hoje, ó.
mais uma coincidência, né? Abriu testando, perdeu e já entregou aqui. Bota aí, deu uns 15 pontos aqui, né? Mas aqui é mid-wall, né? É uma linha que a gente gosta muito, que é intermediária. O trade pode ser só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. 12. O que eu falo para os caras, ó? Isso aí é o índice ou o dólar? É o dólar. É o dólar? Ó, o dólar abrindo ali no 4,91, acima de uma região bem importante, ou seja, todas aquelas calls que foram compradas fora do dinheiro, elas estão tudo dentro do dinheiro. O que esses caras vão fazer? Colocar no bolso e sair vendendo. Além do market maker, que vai ter que defender aquilo por causa do impacto do gama, que é a curvatura do delta ali, né? Então, o preço abrindo em cima de uma região dessa aí, só se tiver alguma coisa assim muito forte mesmo, para sair e romper direto, tá, cara? Com certeza. Então aí, pessoal, o pessoal queria... E aí, desculpa te interromper, volta lá fazendo um favor naquela imagem, Robson. E aí teve um segundo toque depois na região do 4,91, né? E novamente foi defendido, né? E aí na terceira vez já deu uma desidratada ali. Então é aquilo que a gente estava falando. Exato. Né? Foi, mas também não andou, né? Também não andou. Então é isso, pessoal, que a Jumba traz essa visão do gama para vocês, traz as linhas, né, das regiões que a gente exporta para o Profit de forma semiautomática. Participem aí, porque eu acho que o pessoal vai gostar muito dessa nova ferramenta aí. Queria falar só uma coisa rapidinho, Eric. Só sobre a Jumbo Wall e lembrar que é bem importante uma coisa que o William falou aí. É bem importante mesmo. Por exemplo, tem assinante nosso, aqui no dólar, que com 5 pontos ele sai, tá? Só que a gente viu aqui, 2 toques perfeitos na Jumbo Wall, que é para levar pelo menos a metade do caminho, que é a mid wall. Aí o cara faz tranquilo. Em vez de fazer 5 pontos, ele faz 12. Com um conforto emocional de saber, aquele segundo toque ali na mid wall, não passou meio ponto da Jumbo Wall, perdão. Passou meio ponto. Que calor que esse cara tomou. Nenhum, tomou 0 calor. E fez 12 pontos. Essas operações que o cara consegue alongar, ela faz uma diferença muito grande ali no final do mês, viu? Muito grande mesmo. Os stop que o cara vai tomar. Não tem como ficar livre dos stop. O stop ali, um aluno meu falou uma vez, é o santo graal do mercado. Você errou e acabou, tá zerado. Parte para a próxima, né? Aí, se você consegue, nas operações que você acerta, capturar o dobro do que você capturaria normal, faz uma diferença do caralho lá na frente. Com certeza, o resultado é outro, né, cara? Pessoal, quero agradecer a todos aí, tiveram a paciência de nos escutar, tá? Tiveram aí com a gente. Quero agradecer em especial aí, William, pela generosidade aí da tua presença, de tua disposição de compartilhar aí o teu conhecimento, que é muito sólido nessa área aí, com a nossa audiência, cara. E tomara que a gente possa fazer outras. Vamos, eu que agradeço o convite aí, vamos fazer várias outras aí. Show de bola. Beleza. Pessoal, muito obrigado, viu? Boa noite a todos aí, grande abraço e até a próxima. Um abraço, boa noite a todos. Abraço, valeu. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.